Graça e paz, pessoal, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado e agradecido seja o Criador sempre. Glórias a Deus, né? Pelas ricas bondades do Senhor. Eu volto a falar novamente de Jó, porque eu havia feito um vídeo e houve muita interferências nesse vídeo que foi em relação a Jó. Eu vi que poderia ficar ainda mais completo, então vou continuar falando aqui, colocando mais algumas coisinhas que não foi colocado no outro vídeo, tá? Porque a palavra do Senhor ela é rica e preciosa. Nem sempre a gente tem a possibilidade de estar num ambiente calmo, tranquilo, né? E o que é feito para Yeshua, para o Criador, tem que ser feito com muito zelo. Infelizmente o outro ficou ótimo, mas teve interferências de cantos de pássaros. Então, eu vou colocar esse. Você que assistiu o anterior, aconselho, assista esse. Também você vai ser ainda mais edificado. Glória a Deus por isso, né? Então, eu falava lá a respeito dessa provação de Jó. Porque Jó, ele foi provado com a permissão do Criador. Porém, ele foi aprovado. E louvado seja o Senhor por isso, porque é uma referência muito forte de como que nós devemos nos espelhar quando se trata de aprovação. O Senhor está nos aprovando, o Senhor está feliz com a obra das nossas mãos. Então o livro de Jó é bem interessante, amém? Então eu vou ler aqui capítulo 2, eu vou ler a partir do versos 1, tá? Até o 6, que diz: No outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. E Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: De onde você veio? Satanás respondeu: Ao Senhor. Satanás respondeu ao Senhor, abre aspas, de perambular pela terra e andar por ela, fecha aspas. Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver xingado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Entre aspas, Satanás diz: pele por pele. Respondeu Satanás: abre aspas, um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor, e fecha aspas, tá? O Senhor disse a Satanás, abre aspas, pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Fecha aspas. Então esse diálogo é um diálogo para a gente tirar aqui muitas informações interessantes, porque a palavra do Senhor ela é atemporal e o Senhor sempre quer que a gente medite, né? Medite na minha palavra de dia e de noite. Então percebe-se que existia nessa época essa possibilidade do inimigo da nossa alma perambular sobre a terra, passear, andar sobre a terra. E nisso, os viventes aqui, né? Depois de Adão, depois de Eva, um povo que o Senhor, descendente de Adão, descendente de Sete, e assim, sequentemente, né? Que era poupado pelo Senhor através do cuidado que o Senhor tinha de estar sempre instruindo ou levantando alguém para instruir, para ensinar. Como que aquele povo devia se direcionar ao Criador em adoração e na vida, né?
porque o que eles faziam da vida deles já era uma forma de louvor a Deus, e vocês vão entender isso mais lá na frente. Do mesmo modo nós hoje, tá? Não entenda que porque nós estamos em graça, a gente pode viver livre, pecando, cometendo falhas. Pelo contrário, é um tempo que ainda mais é esperado do povo que crê em Cristo, que está em Cristo, viva de acordo, em comum acordo que está escrito no que diz respeito a uma vida de fé, a uma vida santa. Amém? Então, quando ele chega, nesse momento, os anjos chegam, porém o Senhor pergunta a ele, porque o Senhor é onisciente, então ele está ali iniciando um diálogo com Satanás, porque sabe muito bem o que ele andava fazendo. Então ele diz que estava perambulando sobre a terra. E fala, né, depois que o Criador, vistes o meu servo Jó, o Senhor pergunta para ele aqui, né, no versos 3, disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Aí ele faz algo extraordinário, que é um testemunho a respeito do seu servo. Ele fala, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. E olha só a parte B aqui do verso. Ele se mantém íntegro. Nossa, gente, colocar o óculos que eu estou lendo aqui tudo embaçado. Peraí. Pronto. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Porque, como eu disse no outro vídeo que eu postei, eu tive que tirar pelas interferências, aqui é o Jó que já tinha sofrido um baque terrível, que foram as suas perdas. As perdas dos seus bens, a perda do seu bem maior, que foi os seus filhos, a perda financeira, né? Então Jó estava se vendo ali numa situação muito complicada, porque ele era um homem conhecedor e de A a Z conheciam-se Jó, sabia quem era Jó. Era um homem muito conhecido e sabiam que ele tinha ali seus bens, né? Ele era um homem bem estruturado na fé e na vida familiar e na vida financeira. De repente, vê uma sequência de perdas na vida de Jó. E aí agora Jó, né, ele se depara com tudo isso, e o que ele faz? Ele rende o louvor a Deus. O Senhor deu, o Senhor o tirou. Isso vocês podem ver no capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele não atribuiu em nenhum momento as suas perdas, a sua provação ao Senhor, no sentido assim, o Senhor está me fazendo mal, o Senhor é isso. Louvado seja o Senhor, o Senhor deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Então aí o Senhor coloca para Satanás isso aí, apesar, né, de havê-lo instigado. Então, quando o Senhor permite que todas essas coisas aconteçam, é normal, né? As pessoas ficarem abatidas, as pessoas ficarem destruídas, as pessoas ficarem questionando o porquê disso, o porquê daquilo, o que está acontecendo. Só que Jó foi diferente. Por quê? Porque Jó sabia quem era ele no requisito fé para com o Criador. Jó, ele sabia como é que estava a vida dele. E ele sabia também como é que estava a vida dos filhos. No capítulo 1 vai relatar a respeito dos sacrifícios que ele fazia. Levantava pela madrugada e ele fazia ali alguns sacrifícios em prol dos filhos, porque ele sabia que ele temia, na verdade, né? Ele temia que os seus filhos pudessem ter pecado contra o Criador, né, em seu coração. Então ele era um homem temente, sim, ele era um homem zeloso. E
consciente. A consciência dele era tamanha que ele estava buscando pelo pecado dos filhos, temendo, né, para que algo pior não acontecesse e a misericórdia do Senhor estivesse ali contínua sobre a vida e a família dele. Porém aconteceu. Então Jó não iria atribuir ao Senhor nenhum erro, porque o Senhor não erra, ou nenhuma falta, porque ele sabia que ele tinha uma comunhão com o Senhor. Pois bem, porém o inimigo de nossa alma, ele é insaciável, principalmente no que diz respeito aos filhos e filhas do Senhor, né? Por isso que é bom que estejam muito atentos. E aqui, no versos 4, entre aspas, diz, pele por pele. Respondeu Satanás, abre aspas, um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a sua mão e fere sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Fecha aspas. E eu amo essas aspas porque elas nos dão a possibilidade de meditar, de imaginar, né, como é que tudo isso estava acontecendo. E um homem, né, aqui ele coloca a questão da vida, porque Jó tinha passado ali, o texto é muito claro, né, gente, a gente só precisa deixar que o Espírito Santo ministre em nós. Então, Jó já tinha passado por alguns processos que, humanamente falando, não precisa nem de muito assim para que as pessoas decaiam na fé, né? Não precisa nem de muito, não precisa nem de 1% disso daí. Mas agora é a vida de Jó que está em jogo. Porém, a consciência de Jó é mostrada aqui o quanto que ele estava além, vou dizer aqui do seu tempo, porque Deus é Deus. Deus ele trabalhou na intensidade que ele quis, com seus servos, servas, em todos os tempos, independente. Não se pode comparar hoje, nós somos uma civilização mais evoluída do que aquele tempo, não. Falhamos, porque tem muita coisa aí que foi já estudada e que já é comprovada pela arqueologia, que não tem como explicar como que foram feitas. Então a gente não pode ter esse argumento. Eclesiastes vai dizer, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Lá em Eclesiastes 1, ou é Provérbios 1, há alguma coisa que se possa dizer, veja, isso é novo? Não, já existiu há muito tempo, na época dos antepassados. Nós é que não lembramos. E a geração que virá, tampouco se lembrará. Isso no tempo de... Quem escreveu Eclesiastes, quem escreveu Provérbios? Salomão. Quanto tempo já se passou aí de Salomão? Quantas gerações já não vieram? Por favor, não vamos entender que é a partir de agora, porque eu creio que a nossa geração é a última, para que todas as coisas se cumpram. Louvado seja Deus por isso. Então, Jó aqui, na parte 4, é que nós vamos ver a intensidade da fé de Jó. Era uma fé exemplar, né? Passou pelas perdas, que tirou ali a sua estrutura financeira, estrutura familiar, estrutura, como é que eu posso colocar, emocional, né? Porque foram 10 filhos, e aí é uma enxurrada de perdas terrível. Mas agora é a carne de Jó que vai ter que sofrer, que sofreu, né, por conta do tentador. E o trechinho aqui respondeu Satanás, no verso 4, um homem dará tudo o que tem por sua vida. A questão da sobrevivência, né? Questão da sobrevivência. Eu coloquei aí o vídeo 2, porque não deu para colocar em um só, a respeito da grande tribulação. Vai vir aí um tempo de tribulação.
E qual vai ser a atitude dos homens? Porque o tentador já sabe disso. E louvado seja o Senhor, porque quando eu estava fazendo o vídeo, o inimigo ele usa até os pássaros para querer interromper. Mas a ordem é: ressoa, grite, vá às esquinas, não pare de falar, né? Então é bem isso. Então aqui eu entendi por que o tentador não quer que as pessoas se libertem. Porque quando chegar esse tempo, nem precisa chegar esse tempo, se as pessoas estiverem sem trabalho, se as pessoas não tiverem sua dignidade, ou se elas tiverem a sua dignidade tocada, é muito provável que essas pessoas elas não vão se conter por temor de Deus, se conter por princípios, se conter por não, de maneira nenhuma, enfraquecer, né? E aí é onde a gente vê o quanto que o inimigo encontra brechas, né? Porque é fácil para quem não entende a palavra do Senhor de modo espiritual, é muito fácil blasfemar do Espírito Santo, que era isso que eu estava colocando no vídeo anterior também. Eu fico muito chocada, porque não precisa de muita coisa para as pessoas mostrarem que não estão colocando o Criador na causa de suas vidas, que sua esperança não está firmada no Filho. As pessoas elas estão decaindo na fé e é bíblico, né? É bíblico que haveria esse esfriamento do amor por coisas mínimas, gente. Eu fico chocada, porque se a gente olhar para o mundo, se a gente olhar para a situação geral aí do mundo, a gente vai ver que as coisas ruins ocasionadas por conta da ação do homem é justamente por isso, pela falta do temor de Deus. É uns matando aos outros, é a questão da corrupção aí que está muito presente. As pessoas elas não têm temor de Deus. Aí quando chegar esse momento de tribulação, como é que elas vão se manter íntegras? Porque é esse ponto aqui que o Espírito está ministrando em mim, eu estou aqui, né, refletindo, olhando aqui para a natureza, aí refletindo aqui. Como que as pessoas vão manter esse temor a Deus? Porque é algo diretamente com cada ser humano, com cada cristão. E as pessoas levaram essa questão da fé a um outro nível, que é o nível do adorar ao Criador quando é visto. Mostrar o Cristo nelas quando elas estão no meio, quando estão todas reunidas. Mas o Evangelho, o temor ao Criador vai além disso. Perceba que o Criador é tão maravilhoso, ele quer chamar nossa atenção, que aqui está relatando o testemunho de um homem. Não foi nem da família inteira, apesar de estar falando dos 10 filhos, mas sabe-se pouco dos filhos, né? Está relatando a história de Jó. E o Criador faz questão de testemunhar quem era Jó em relação ao olhar dele. Quem era Jó? Um homem íntegro, um homem temente que desviava de fazer o mal. E quando Satanás toca a pele dele, agora não é mais abalado a questão financeira, a questão das perdas emocionais, a questão familiar. Agora é a questão
o Jó dentro da sociedade. Porque vem as interrogações, vem os questionamentos, vem os ataques, né? Tudo que o inimigo da alma se diverte. Os amigos, eles se aproximam de Jó e tem vários relatos aqui que não dá para ler tudo. Eu aconselho, leia todo o livro de Jó. É muito maravilhoso. E ali Jó sempre é como se estivesse lançando na cara de Jó. Quem é Jó? Não, quem é o homem, quem é Deus. Quem é o homem, quem é Deus. Quem é o homem, quem é Deus. Como se Jó precisasse ouvir isso para ter consciência de como ele estava, né, diante do Criador, como que era a sua comunhão de fé e vida com Deus. Porque isso aqui não se trata de Jó, entendam isso, se trata de nós, da humanidade caída, que está aí, que está dormindo, e de nós que já estamos no nosso Salvador, só que precisamos crescer na graça e no conhecimento. Precisamos testemunhar, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu queria ficar o tempo todo aqui, em Jó, porque eu me emociono, eu peço desculpas a vocês, eu dou essas pausas assim, porque eu vou, né, aqui refletindo. Mas tem que trazer para nós, porque é isso que o Senhor quer. É para isso que o livro de Jó serve, foi para isso que o testemunho de Jó está aqui. O Senhor falando conosco, olha, meu filho, estou aqui, vou colocar com o meu entendimento. Eu vou fazer um resumo, tá? Para depois fazer a leitura de algumas mensagens aqui. Mas vamos aqui refletir. O Senhor sabia que o seu filho e a sua filha, Eva e Adão, feitos de uma forma extraordinária, não pela relação de homem e mulher, foram separados, eram para ser exemplo, caíram porque desobedeceram, tiveram curiosidade, deram ouvido à serpente. E lá o Senhor os tira para ensiná-los na prática de como lutar pelas suas coisas para conseguir, ensiná-los de uma forma diferente, não mais poupá-los, mas agora o Senhor não iria mais poupar o homem do sofrimento de cultivar a terra, o Senhor não iria mais poupar o homem de olhar para o céu e ver que o tempo está se firmando para a chuva, mas o Senhor cessa porque é Ele que determina se a chuva vem ou não. O Senhor não iria mais poupar o homem do labor, do sofrimento, de muitas das vezes não ter o que trazer para a casa dos seus, para a sua família, para os seus filhos. O Senhor não iria poupar o homem teria que estudar para ter uma formação, observar a formiga, como é que ela se prepara, para então manter ali sua casa no mantimento em tempos de inverno, ou seja, trazendo para o tempo do ser humano, em tempos difíceis, para que o homem se preparasse. Aí o Senhor levanta homens, no caso Moisés, para trazer ao povo o ensino mais elaborado, no sentido de que eles teriam que observar letras e ouvir de homens ensinamento de como que eles deveriam viver, observando a lei que mostra o pecado. O Senhor deu os 10 mandamentos e esses homens falharam. Pouquíssimos deles se manteram íntegros, como Jó. E aí vem profetas falando, vem o tempo de juízes, né? Vem o tempo de juízes, no caso o tempo de Samuel. Aí depois vem o tempo dos reis. O Senhor colocando homens à direção para que o povo não perdesse o foco, né? Porque o povo era inumerado. Mas apenas um homem precisaria ali temer para que a maioria não sofresse tanto. Então o Senhor estava colocando as medidas de acordo com o que o homem poderia carregar. E aí foi se passando o tempo, vem a história de Jó,
né? O Senhor está mostrando, está reforçando, olha aqui, ainda há, mas como Jó, né? Não há ninguém temente como Jó. Mas há, e aí eu fico emocionada porque toda vez que o Senhor olhou para a terra dos viventes, da sua criação, ele sempre viu um ou outro que lhe agradou. E glórias ao Senhor por isso, que o Espírito esteve presente na vida desses homens. E aí foi passando-se o tempo, porque tudo estava escrevendo a respeito de Yeshua, do Cristo, do plano perfeito do Senhor de salvação, para que nós hoje observássemos os exemplos da palavra do Senhor e que estivéssemos atentos ao Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então não importa a origem, de onde que a pessoa é, o que importa é ela confiar e crer no plano de salvação através do Filho. Nem todos creem. E hoje eu falo para vocês, em todo lugar tem pessoas que temem a Deus. Tem aqueles que temem a Deus e que não aceitam o Filho como Senhor e Salvador, mas simplesmente como um profeta. Sabe-se lá o Senhor qual é o que está no coração desse povo, por temor de Deus. E o que o Senhor quer é que as pessoas aceitem o que foi feito por nós. Para que então a gente entenda que de Gênesis a Malaquias são relatos daquilo que se pode dizer foi possível, né? Como Jó. Foi possível que no tempo que não estava em graça, porque o filho não tinha sido crucificado, foi possível que alguns homens se guardassem. Porque, do contrário, se o Senhor não estivesse com eles, a esses homens mais sensíveis para dar ouvido à voz do Espírito, que é, como diz Mateus, bem-aventurados os pobres de espíritos, né? Porque eles obterão misericórdia. Então, graças a esses relatos que estão aqui na Bíblia, como o testemunho de Jó, é que veio uma descendência, né? No tempo que Yeshua encarne, o verbo que se fez carne, ele encontrasse, e ele chamou esses homens como discípulos, né? Os discipulou. Encontrassem um homem como Saulo, que tinha um conhecimento, um zelo pela a lei, porém precisava receber algo ainda maior, que foi o ministério da graça, né? O ministério do Evangelho. E hoje a gente pode entender que Deus, ele sempre esteve agindo, porque Deus quer ser adorado em espírito e em verdade. Ele não quer ser adorado de qualquer jeito. E quando ele olha para os seus servos, para as suas servas, o que ele quer ver, acredito eu, são pessoas temorosas, verdadeiramente. E que independente das cargas que carregam, dos sofrimentos que passam, se mantém íntegro, se mantém com temor. Amém? Então aqui no Evangelho, ó, segundo... Aqui, deixa eu ver. Segundo Coríntios, capítulo 13, versos 5 ao 7 diz: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Por isso o título aí, né? Jó foi aprovados. Então existe a possibilidade daquele que diz que Cristo está nele ser reprovado. E aí cada um examine a si mesmo. Mas isso não é o que o Senhor quer. O Senhor quer que a gente examinar a nós mesmos, para ver, né,
se estamos na fé, de fato. Olha a fé de Jó, gente. A provação das perdas, o toque na carne, as constantes palavras de que ele, né, podia ter um erro, algo, uma falha nele, e mostrando quem era Deus para ele o tempo todo, como se ele tivesse que ouvir: olha, você não está servindo o Deus verdadeiro. Por que você está nessa situação, né? Então, examine-se para ver se vocês estão na fé. Prove-se a si mesmos. Não percebe que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Então, a possibilidade de Cristo não estar em nós é nós sermos reprovados por Ele. Então, existe essa possibilidade e os cristãos precisam se atentar a isso, né? Cristo pode reprovar. Ele não vai reprovar, ele não vai examinar as obras. Aquelas que passarem pelo fogo serão provadas, né? Embora, por conta da fé, alguns passarão, né? Passarão. Mas a gente tem que examinar a nós. Está falando aqui da questão do eu, né? De cada ser, né? Para a gente se examinar. E aqui deixa eu ver aqui, peraí. Tiago 1. Deixa eu ver, Tiago 1:12. Vai dizer: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Perseverança, né? Perseverança. Eu fui lá para o Gênesis falando a respeito do que seria a vida de Adão, né? Em nenhum momento você lendo Gênesis, você vai ouvir algum murmúrio da parte dele. É claro que ele teve consciência depois da gravidade da sua desobediência. É claro que ele teve. Ele não ia ser bobo aprendendo ali, né? Claro que foi inocente em muita coisa. Aprendendo ali como viver, como ter uma comunhão de fé e temor ao Criador. É claro que ele aprendeu. Ele não ia murmurar. Ele deu graças, certamente ele continuou fazendo as suas ofertas, porque o Senhor não deu fim na vida de ambos, né? O Senhor permitiu que eles continuassem. E isso já foi motivo de louvor ao Senhor, né? Então ele não teve nenhum murmúrio, pelo menos relatado na Bíblia. Então essa perseverança, ela é clara desde o Gênesis. Devemos perseverar. E aqui, perseverar na fé. Uma pessoa que tem fé, ela tem sempre uma força dentro dela que não é algo deste mundo. Ela supera as adversidades, né? Ela supera muita coisa ruim que acontece, porque a gente está num mundo onde existe o outro lado caído, onde existe a questão da desobediência continuamente, onde existe essa fúria, esses sentimentos aflorados de ódio, de tudo que não presta, e acaba que ocasionando coisas terríveis, né? Então, quem está em Cristo, tornou-se nova criação, tem que aprender a viver por fé, a viver pela confiança, né? E obediência. Então, e qual é a recompensa? A recompensa feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Então, aqui entra a palavra vida, né? Lembra lá de Jó. O tentador fez a afirmação a respeito de Jó, porque ele não conhece o interior. O Criador conhece. O Criador sabia que Jó seria fiel até o fim.
e foi recompensado lá no capítulo 42. Louvado seja o Senhor, glórias a Deus, glórias a Yeshua, né? Então, a coroa da vida é uma recompensa pela fidelidade. Romanos 12, rogo-lhes, irmãos, que lhes ofereçam sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Este é o culto racional de vocês. Então, quando a gente entende a vida espiritual, quando a gente entende o que é do espírito e o que é da carne, quando a gente entende que o olhar do Senhor está em tudo, que Ele fez tudo, que não tem essa de achar que pode controlar o olhar de Deus, que não tem como. Ou você se rende logo e seja liberto, transformado para louvor da glória de Deus e para o seu bem, ou não tem o que fazer, né? Então vamos parar com essa ideia de que campanhas, que isso, sacrifícios, isso e aquilo, vai mover o coração de Deus para que as pessoas continuem na sua natureza terrena e mostrando as obras da carne. Está lá em Gálatas. Não é isso que o Senhor quer e nós nem tempo nós temos para isso. A gente tem que ser liberto, gente. A gente tem que ser transformado no modo de viver, né? E aqui em 1 Pedro 1,7, diz: assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. Então você percebe o quanto que a fé, ela é como se ela fosse o nosso selo, né? A própria palavra vai dizer, né? Quando vocês ouviram e creram na palavra que o salva, vocês foram selados com o selo do Espírito. Então a fé vem por onde? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então quando nós estamos com essa fé que foi adquirida pelo estudo da palavra do Senhor, consciente de que tudo isso só foi ou é possível, porque o Espírito que há em nós torna possível o nosso nascer de novo, a nossa nova consciência, a nossa libertação, a nossa compreensão e transformação de caráter para que a gente se torne nova criação em Cristo, o Cristo que está em nós, como eu li. Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se foi Tiago ou foi Coríntios, né? Aqui em Coríntios 13. Deixa eu ver, peraí. 5 e 7. Examine-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmo. Não percebe que Cristo Jesus está em vocês? Exatamente, aqui em 2 Coríntios. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? Ou seja, para a gente chegar ao ponto de falar, olha, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Essa consciência, ela vale mais